Bom, gente, agora nós vamos ver arquivos. Vamos, para que arquivos, gente? Para lidar com coisas grandes. Então, o que são arquivos? São uma unidade de armazenamento, é uma abstração, gente, que é oferecida pelo sistema operacional. Ah, vocês são mais do que acostumados a mexer com arquivos. Né? Arquivo Word, arquivo Scilab, arquivo Logicine, arquivo PowerPoint, todos esses arquivos aí que vocês trabalham com eles. Tá? Então, você tem nomes e o sistema operacional tem uma hierarquia de diretório, de pastas, né? Que você tem o nome e a posição dentro dessa hierarquia, que é isso que caracteriza o arquivo. Tá bom? O sistema operacional permite que você recupere esse arquivo através disso daí. Bom, no Scilab, gente, existem muitos e muitos tipos de arquivos. Nós vamos trabalhar aqui somente com arquivos texto. Certo? São arquivos onde toda informação a gente consegue ler, porque ela está codificada ou em ASCII ou TF8, acho que depende aí de escolha. Mas o fato é que esses arquivos a gente consegue abrir com o bloco de notas ou com o PSPad, esse editor de texto que eu gosto, tá bom? E ler tudo que está escrito lá. Bom, você repare, se você tiver um número de ponto flutuante de 64 bits, pode ser um número bem grande. Tá? Nesse tipo de arquivo, esse número ele não é impresso com os bits dele do jeito que estão, não. Você transforma aquilo ali numa cadeia de caracteres. Exatamente, esse printf aqui, o que ele faz é isso, ele pega uma coisa, quando é para pegar um número, um valor, ele pega uma coisa que está armazenada em ponto flutuante 64 bits, transforma numa cadeia de algarismos com ponto, sinal, coisa parecida, né? Que é isso que fica gravado nesse tipo de arquivo que a gente vai lidar com eles. Alguns outros tipos de arquivo gravam dessa forma muito mais compacta, você gasta só 64 bits mesmo para gravar o número inteiro. Mas eles são mais difíceis de trabalhar, eu fui trabalhar com esses aqui. E aí a gente enxerga o arquivo, fica mais fácil. Bom, o que é ler de um arquivo? Ler de um arquivo, você pega a informação que está no arquivo e coloca em variáveis. O que é escrever em um arquivo? Você pega a informação que está em variáveis e grava no arquivo. Tá bom? Então, ler, pegar a informação do arquivo, trazer para variáveis. Escrever, pegar a informação de variáveis, colocar no arquivo. Tá? Esses conceitos são fundamentais. Bom, e tem uma infinidade de formas de tratar arquivos no Scilab. Sabe, é uma parte que eu realmente não gosto. Eles foram assim, eu vou ser legal com todo mundo. Então eles têm uma versão de tratamento de arquivos que é compatível com C, outro que é compatível com Fortran, equivalente, sabe? Outro que é compatível com não sei o que, é uma bagunça. Eu vou ensinar para vocês um mínimo aqui de arquivos que é o suficiente para esse curso aqui e o suficiente para uma boa parte de aplicações práticas. Bom, primeira coisa, acho melhor mostrar isso aqui na prática. Tem um comando que é para você obter nomes de um arquivo, para você localizar arquivos nessa árvore de diretórios. Tá? Você cria uma variável, arq, por exemplo, esse nome eu que escolhi, tá? Igual UI get file. A forma mais simples é essa daqui. Na hora que você faz isso daqui, o que acontece? Ele abre uma janela que é para você escolher um arquivo. Por exemplo, eu vou escolher esse daqui, euclides.sce. Aí aqui, vocês vejam que ele atribuiu, essa coisa que fosse maior, isso aqui é um string só, certo? Ele atribuiu à variável arq um string com o que a gente chama de nome completo do arquivo. Tá? Aquele nome que a gente escolheu não é só essa pontinha aqui no fim, certo? É o que chama o nome local do arquivo, porque o nome mesmo é esse todo aqui completo. Tá? Então é isso que o iGetFile devolve para vocês. Esse formato aqui do iGetFile, ele é muito fácil para a gente escrever, mas às vezes ele não é tão confortável para o usuário, não. Eu vou mostrar aqui um outro formato aqui, que é mais chato, que você faz o seguinte.
Eu pus aqui, deixa eu abrir aqui que vai ficar mais fácil de explicar. Bom, esse primeiro parâmetro aqui, um string aqui, bom, ele é um filtro. Eu escolhi *.txt. Reparem aqui que ele só está mostrando aqui agora os arquivos .txt. Tá? Isso simplifica muito. Você tem um diretório lá com muitos arquivos, você reduz a escolha se na hora que você estiver usando. Tá? Esse PWD, porque aqui é o seguinte, aqui eu posso navegar, eu posso ir para cima, posso ir aqui, material do professor, pode vir para cá, eu posso fazer o que eu quiser aqui. Tá? Quando ele está com esse PWD, significa que ele vai começar essa busca, mas você pode te dar trabalho. A árvore diretório de um computador nosso aqui, ele é enorme. Então, se eu pôr esse PWD aqui, ele começa no diretório corrente. Tá? O que normalmente simplifica a sua vida. E esse arquivo texto aqui é simplesmente uma coisa que você coloca aqui. Tá? Então, o iGetFile, ele não lê nada do arquivo, não faz nada, bom, mas ele obtém um nome para o arquivo. Aqui, vamos fazer o seguinte, tem um arquivo aqui, josé.txt. Tá? Esse arquivo aqui tem aquele poema do Drummond que todo mundo conhece. Tá? E agora, José, a festa acabou, luz pagou, etc. Tá bom? Então, é um arquivo texto. Tá? Então, essa informação está no arquivo. Você reparem, eu abri esse arquivo aqui com o PS_pad. Eu quero passar essa informação para uma variável Scilab. Então, como que eu faço? Bom, primeira coisa, vamos localizar esse arquivo. Bom, aqui, José, tá bom? Igual a uiGetFile, *.txt, porque ele é .txt. Bom, repare, aí aqui, ó, tá vendo, saiu aquela frasezinha que eu coloquei, e aqui eu posso escolher, eu simplifiquei a minha escolha aqui com aquele filtro, *.txt. Então, eu vou escolher isso daqui, pronto. Com esse uiGetFile, eu não li nada, a única coisa que eu fiz foi atribuir a essa variável aqui, esse string que está aqui. O PWD significa que comece, porque você pode navegar na árvore de diretórios com o uiGetFile. Tá bom? O PWD é o ponto de partida, para ser o diretório corrente. Tá? Bom, então agora, aqui para eu ler isso daqui, eu vou chamar isso aqui de poema, tá? A variável que vai receber esses valores, igual a mgetL de arc José. Bom, se eu olhar aqui agora, size de poema, nós vamos ver que ele tem 68 linhas e uma coluna. Tá? Se eu bater aqui poema 10, eu tenho aqui as 10 primeiras linhas do arquivo. Tá bom? Então agora eu tenho uma variável Scilab que recebeu aquelas linhas que estavam no arquivo. Tá bom? E eu posso, depois com essa variável, eu posso fazer o que eu quiser. Bom, agora, aqui, gente, para ler e gravar matrizes numéricas, você tem dois comandos no Scilab que, comparado com outras linguagens, então eles simplificam muito a sua vida. Tá? São esses aqui, o fscanf_mat para ler e o fprintf_mat para gravar. Eles leem ou gravam arquivos que contêm somente números em formato tabular, com exceção das primeiras linhas que podem conter textos.
né? Esse texto normalmente é uma explicação. Vou mostrar para vocês aqui o que é tipicamente um arquivo desse. Assim, tá? Isso aqui são dados do clima de Belo Horizonte. Tá? Em geral, a gente coloca. Isso aí encontra-se o tempo todo, esse tipo de arquivo. Tá? Vocês vão trabalhar com isso o tempo todo. Tá? Você tem aqui uma primeira linha, ou mais de uma linha, tá? Que tem um texto aqui, um blá blá blá, que explica isso aqui. Não precisa explicar, tá bom? Já é um texto. Você tem um texto no começo, normalmente ele explica o que vem abaixo dali. Tá? No caso aqui, muito fácil. Tá? Aqui é o mesmo 1 até 12, tá bom? Aqui é a temperatura máxima média, aqui é a mínima média para cada mês, tá? Máxima recorde, mínima recorde e precipitação. Bom, então eu tenho esse arquivo aqui, tá? Ele chama tempobhz.txt. Vou mostrar aqui como que eu leio esse arquivo para uma matriz. Então, aqui eu vou procurar esse daqui, tá bom? Esse aqui, tempobhz.txt. Eu já tenho. Então, na variável arcclima, eu já tenho um string, que é o nome completo desse arquivo. Eu quero pegar, então, esses dados que estão lá e colocar numa matriz. Eu vou fazer o seguinte: clima igual a scanf/match de arcclima. Pronto. Já li. Os dados que estão naquele arquivo, somente a parte numérica, vamos lembrar aqui do formato do arquivo, veio para uma matriz aqui. Aqui é o formato do arquivo, ó. Tá aqui, tá vendo? A primeira linha que foi ignorada na leitura, tá? Pode ter quantas linhas quiser no começo, desde que elas tenham texto. Depois que começam os números, tem que ter só números e nesse formato tabular. Tá? Tem que ser rigoroso. Se estiver faltando um número numa linha, vai dar errado. Se tiver alguma coisa que não seja número aqui no meio, dá errado também. Tá? Esse aqui é um formato muito frequente. Também. Nós vamos aprender a mexer com qualquer tipo de formato, não? Mas esse aqui é um formato frequente e é simplérrimo de ler e de gravar. Bom, então eu mostrei para vocês como é que a gente lê arquivos com esse formato, com fscanf/match. Então agora eu já tenho essa matriz clima aqui, eu vou gravá-la num outro arquivo, mudando o cabeçalho. Então, eu vou pôr aqui, ó, kbcalho, tá bom? Um nome qualquer de uma variável, igual a tem que ser um vetor coluna, tá? Bom, então eu criei esse vetor aqui, tá? Eu já tenho uma variável chamada clima que tem uma matriz. Então agora eu vou fazer o seguinte: printf match. É que eu sempre esqueço o formato direitinho do arquivo não, tem uma outra coisa que eu esqueci de fazer aqui agora. Arcclima modificado, tá bom? Igual a UI get file
Agora, aqui é o seguinte, o getFile, como eu disse, ele produz só um string. Esse string pode ser o nome de um arquivo que já existe, ou pode ser o nome de um arquivo que não existe, que você vai criar na hora aqui, tá bom? Então aqui eu vou pôr novo tempo bhz.txt. Bom, então, não criei nenhum arquivo até agora, mas tem um nome para aquele que vai ser meu arquivo. Tá? Então, agora, aqui, deixa eu colar aqui. Eu vou fazer o seguinte, printf mat arqclima modif. Aqui um formato, que é para todos, só tem número, formato para os números, tá bom? Eu vou pôr aqui 5.2f. Faltou a matriz aqui, tá? O arquivo, matriz, formato e um vetor coluna de strings aqui, que no caso vai ser esse daqui. Então, esqueci do percento aqui, ó. Agora, se a gente for aqui no diretório, nós vamos olhar aqui, novo tempo bhz.txt. Tá vendo? Ou seja, aqui, um arquivo que não tem explicação nenhuma, mas para vocês entenderem o efeito. Tá? Então, eu peguei aquele vetor coluna de linhas, tá certo? De strings, tá? Ele aparece aqui como cabeçalho. Tá? E depois aparece a matriz num formato tabular e obedecendo aquele percento, qualquer coisa que você colocar lá. Tá bom? Então, ler e gravar números em matrizes é muito fácil. É só vocês acostumarem aqui, vocês vão fazer bastante exercício, vocês vão ver aqui como é que isso é feito. Então, aqui, gente, aqui está aquele arquivo que eu mostrei para vocês, tá? Com o tempo bhz.txt. Eu quero fazer um programa que ele vai ler esse arquivo para uma matriz clima bh. Depois dessa matriz, eu vou extrair cada coluna dela, eu quero transformar em um vetor. Tá? Correspondendo a essas coisas aqui, máxima média, mínima média, máxima recorde, mínima recorde, tá? E precipitação. Depois quero fazer um gráfico que mostre simultaneamente esses valores aqui, tirando a precipitação, porque não tem sentido colocá-la no mesmo gráfico. Bom, está aqui o programa que faz isso. Ó, localizo o arquivo. Leio o arquivo para uma matriz. Extraio cada coluna dela. Tá bom? Vocês lembram disso daqui, gente? 2 pontos quer dizer todas as linhas. Segunda coluna, todas as linhas. Terceira coluna, todas as linhas. Quarta, blá, blá, blá. Tá bom? Então aqui eu peguei daquela matriz clima, eu vou pegando uma linha, outra linha, uma coluna, outra coluna, outra coluna. Tá? Depois eu faço aqui plot 2D. Tá? O x vai ser o vetor de 1 até 12, que são os números. Tá? E depois aqui uma matriz com max med, min med, max rec, min rec, tá? Colocando cada um desses vetores de coluna um ao lado do outro. Aqui eu mandei pôr uma legenda. Eu vou ensinar essas coisas de gráfico, uma coisinha ou outra eu vou passando para vocês, gente. Claro que eu não vou exigir isso nunca, mas preciso ir pegando alguma cultura de quais são as possibilidades. Então aqui eu mandei colocar uma legenda e títulos. E com isso eu obtenho esse gráfico que está aqui. Bom, que você tem aqui, não é? Essa aqui é a mínima recorde, essa aqui é a máxima recorde, essa aqui é a máxima média, essa aqui é a mínima média. Bom, repare, ele tem aqui título para o eixo dos Y, título para o eixo do X e uma legenda. Mais um tipo de gráfico aqui, só para mostrar outra coisa. Tem um outro arquivo aqui,
acessos notas.txt, tá? Esse acessos notas.txt, cadê ele? Ele está aqui, tá bom? Ele tem o número de acessos que os alunos de PC fizeram e quantos pontos que ele obteve. Tá? Ele tem, gente, ele tem 289 linhas. Tá bom? Ou seja, é uma coisa que não dá para você entrar mais com a mão. Então, o que a gente faz? Faz um programa para ler isso daqui de um arquivo. O programa está aqui. Localizamos o arquivo. Lemos o arquivo. Extraímos a primeira coluna. Extraímos a segunda coluna. Aqui agora, daquelas coisas que eu vou ensinando também, mais um truquezinho ou outro, tá? Eu faço um plot 2D acrescentando esse parâmetro aqui, style igual a menos alguma coisa, menos 1, menos 2. Porque assim, um gráfico, vocês lembram, ele vai unindo por segmentos de reta os pares x e y. Tá? Quando você põe menos alguma coisa, ele só põe uma marca de um ponto, assim, em cada parte x e y. A marca pode ser uma cruzinha, um triangulinho, uma bolinha, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, cada um desses corresponde a um símbolozinho que dá lá. Isso é muito melhor para gráficos como esse daqui, gente. Tá? Que sentido que teria unir por retas isso daqui? Nenhum. Tá? Quer mostrar aqui quais são os pontos. Bom, vocês, aproveitando, vocês percebem que ninguém que fez pouco, está aqui 60, tá bom? Quem fez poucos acessos, gente, você não passou no curso não, está aqui da gente 60. Você tem uma relação boa aqui entre o número de acessos e as notas. Muita gente tirou nota boa sem precisar, sem acessar demais. Bom, então, resumindo, tá? O que tem aqui, ou seja, o que eu quero mostrar aqui, é só uma piadinha e um recadinho para o comportamento, tá? Mas a coisa principal é que a gente consegue lidar com muitos dados. Tá? A partir do momento que a gente consegue lidar com arquivos. Tá? O negócio do clima lá é uma matriz pequenininha. Aqui agora já não é uma matriz pequenininha, não. É uma matriz de 300 linhas. Não dá para entrar na mão com input ou com Xmatrix. Tá? Ou seja, esse tipo de matriz a gente precisa de obtê-la de arquivos. Bom, então, resumindo, gente. Loops, tá? Que é o ponto central da aula de hoje. Eles permitem comandar longas sequências de execução de comandos. Tá? Você escreve pouco, o computador trabalha muito. While e for são comandos clássicos, tem todas as linguagens. Um programa repetitivo pode ter uma usabilidade melhor que um programa não repetitivo, que você precisa de reexecutar, tá? Quase sempre tem. Sim? E arquivos, gente, permitem tratar com grandes volumes de dados.